Olá, estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje é: pecado o crente jogar na loteria? É pecado o crente fazer uma fezinha? Pasmem, fiquei sabendo de um pastor que conclamou os fiéis da sua igreja para que aqueles que jogam trouxessem os bilhetes da loteria, que ele ia orar naquela campanha consagrando aqueles bilhetes, porque quem sabe ali algum irmão ganhava, fosse sorteado e ganhava assim na loteria. Veja bem, certamente se alguém ganhasse, ia devolver para a receita, para o leão, mas uma boa parte ficaria para o lobo. Aquele lobo, assim como nós temos visto estes falsos pastores, os comercializadores da fé evangélica. São eles que estão aí, que estão interessados, na verdade, de arrancar das ovelhas de Deus a carne, a lã, as vísceras, o sangue. Então, não existe uma base bíblica condenando os jogos de azar, jogo de loteria, mas também não existe um texto aprovando. Muitas dessas perguntas que nos fazem, a gente vai por inferência. A Bíblia fala que nós, como povo de Deus, devemos confiar no Senhor. A Bíblia diz desde Gênesis, quando Deus falou com Adão, falou com Eva, quando eles pecaram: do suor do rosto comerás. É do suor que nós trazemos para casa o pão. Precisamos de ter um coração quebrantado e confiantes no Senhor. O escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque assim está escrito: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aí termina o versículo 6 dizendo: portanto, declaremos firmemente a nossa confiança no Senhor. O que poderá nos fazer o homem? Deus quer que tenhamos uma vida tranquila, gratos a Ele. A Bíblia fala da avareza. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre o coração avarento, aqueles que são jactanciosos, rebeldes, avarentos que estão entre nós. A Bíblia condena a avareza. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou haveremos de amar um e aborrecer o outro, mas não podemos servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e a Mamon. E Jesus fala do Mamon, que é na verdade uma divindade, um espírito que quer escravizar-nos, levar-nos à paixão, à avareza, ao apego aos bens materiais. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre o amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, na ganância, na paixão, no desejo, no afã de ficarem ricos, caíram em ciladas, maldições e perdição. Quantos que estão perdidos aí? Inclusive, uma pesquisa feita está no SBT sobre as pessoas que ganharam na loteria esportiva e mostrou que praticamente fecha a porcentagem dos que ganharam. Todos se perderam porque não estavam preparados emocionalmente, psicologicamente, nem espiritualmente para tanta riqueza, tanto dinheiro. Se perderam como gente. Alguns abandonaram a esposa, as suas esposas, os filhos, as suas famílias e se tornaram pessoas derrotadas e nunca mais foram as mesmas. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 11. Os bens que aumentam facilmente
diminuem, se perdem, mas os bens que são adquiridos com o suor, com o esforço, estes trazem alegria e aumentam. A Bíblia diz ainda, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama os bens, as riquezas, jamais delas se fartam. E aqueles que multiplicam os seus bens, multiplica também aqueles que vão comer, que vão desfrutar desses bens. Aí termina Eclesiastes capítulo 5, versículo 11, dizendo, que bem há nisso. Cabe a quem tem tudo isso apenas olhar. E aí eu vou dizer, sofrer as consequências. Então, vocês podem ver que a pessoa que começa a ganhar muito dinheiro, quanto mais ele ganha dinheiro, ele quer dinheiro. E quem ganha dinheiro, quem ama o dinheiro, não se farta em querer ganhar, em querer adquirir, em querer ter bens e vive uma vida angustiante. Vocês podem ver, as pessoas que são apaixonadas, que querem ganhar muito dinheiro, não dormem à noite, com medo de serem roubadas, com medo de perderem. Que vida angustiante. Por isso, jogar na loteria, ganhar o pão, trazer o pão para casa, devemos trazer trabalhando honestamente, com o suor do rosto. E quanto a você, amado, amada, que talvez fica pensando assim, mas e a necessidade, pastor? E quando aquele irmão está passando necessidade, o que tem ele fazer uma fezinha de repente? Deus vai abençoá-lo. Deus já proveu o meio. Por isso que precisamos estar juntos. Por isso que é importante estarmos congregando. Porque os dízimos e ofertas que entram na igreja, assim como no Velho Testamento, que era também para cuidar do órfão, da viúva, do peregrino, do necessitado, assim também os dízimos e ofertas, entre muitos gastos que existem na comunidade, na igreja, além de pagar conta de água, luz, o sustento do pastor, a secretária, a compra do som, o cuidado que precisa ter ali com aquele lugar, mas há também, tem que ter uma verba para estes irmãos que talvez ficam desempregados, necessitados. Então deve ter a junta diaconal, aquele ministério de misericórdia, aquele ministério dos irmãos, que quando alguém está passando necessidade, eles usam a própria verba votada, no caso da igreja presbiteriana, pelo conselho da igreja, da sua igreja lá, do que entra dos dízimos e ofertas, tirar um valor mensal para assistir os santos, estes irmãos que ficaram desempregados e que estão passando necessidade. Então não justifica querer jogar na loteria, querer fazer uma fezinha por causa da necessidade. Muitas vezes a igreja falha por não observar os necessitados dentro dela. E muitas vezes os irmãos necessitados são orgulhosos de não procurar ajuda. E muitas vezes não são tão fiéis, não estão congregando e depois reclamam porque não estão sendo assistidos. Entende? Então, aí alguns dizem, mas o que tem a igreja será abençoada se os irmãos jogarem? Queridos, a igreja vive dos dízimos e ofertas. Não depende da prefeitura, não depende de algum deputado, de alguém, de um ímpio, ajudar a igreja. A igreja vive dos dízimos e ofertas para se manter. É isso que nós precisamos de entender. E outra coisa também, muitas vezes Deus usa a necessidade, Deus usa uma luta, uma privação, uma crise financeira, o desemprego para nos moldar, para nos ensinar, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, ele fala que o nosso Deus, segundo a sua muita riqueza, há de suprir cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e Ele vai prover os meios para que eu possa sustentar. Ele vai usar pessoas. Ele não me desampara, Ele não te desampara. Conclusão, é pecado
o crente jogar na loteria, fazer uma fezinha, por inferência, sim. Porque Deus quer que nós tenhamos um coração grato, Deus quer que nós confiemos nele. A igreja não precisa de fazer campanha para arrecadar dinheiro, para comprar bancos, para poder fazer reformas. Não precisa de vender churrasco, fazer feijoada, não precisa de fazer rifa, fazer bingo. Quando a igreja tiver de fazer alguma campanha para comprar os bancos, para fazer reforma, reúna o povo e peça que o povo possa dar voluntariamente, tal como no passado. Nós não precisamos de fazer essas campanhas, não precisamos dos crentes jogarem na loteria, fazer fezinha. Entendeu? Que você tenha um coração grato a Deus, um coração generoso. Até mais.